Tudo começa com 6 perguntas essenciais. O que é economia? O que é escambo? Onde e como surgiu a moeda? O que é feudalismo? O que é mercantilismo? De forma resumida, essa videoaula pretende responder essas 6 perguntas, mostrando para você um pouco da história da economia e das suas transformações. A palavra economia vem do grego oikonomos, que significa aquele que maneja a casa. E apesar do significado diferente do que se possa imaginar, existe uma conexão muito maior e intrínseca a este, já que, assim como a economia, devem fazer decisões sobre a produção, o trabalho remunerado que cada um tem, a distribuição, quem recebe o que dentro de casa, e o consumo de bens e serviços. Desde o teu computador até aquela assinatura básica da Netflix, né? Assim como uma sociedade também tem que alocar os seus recursos. Essa gestão dos recursos da sociedade é importante porque os recursos são escassos. A escassez significa que a sociedade tem recursos limitados e, sendo assim, não é capaz de produzir todos os bens e serviços que as pessoas queiram. Assim como um membro de uma família não pode obter tudo o que deseja, cada indivíduo não pode atingir o mais alto padrão de vida possível. Sendo assim, a economia estuda como uma sociedade administra tais recursos escassos. Em boa parte das sociedades, os recursos são alocados não por um ditador todo-poderoso, mas por meio das escolhas combinadas de milhões de famílias e empresas. Os economistas, então, estudam como as pessoas tomam essas decisões, quanto trabalham, o que compram, quanto economizam e como elas investem em suas economias, mas também estudam como as pessoas interagem uns com os outros. Um exemplo é, eles examinam quantos compradores e vendedores de um bem juntos determinam o preço pelo qual o bem é vendido e a quantidade que esta é vendida. Já o escambo é um método ou sistema de troca no qual há o uso de mercadorias moedas. Um produto, então, é trocado por outro, sem um meio comum determinante de valor como nós conhecemos, como o dinheiro ou a moeda. Este método data cerca de 100 mil anos atrás e não existem evidências concretas ainda que sociedades ou sistemas econômicos fossem inteiramente baseados nele. Ao lado do escambo, a maioria das sociedades consumiam, produziam e comercializavam produtos e serviços ao custo de nada. É isso mesmo. Normalmente dentro de um sistema de dádiva, ou fiado, em bom e velho português, como muitas vezes vemos hoje em dia, mais comumente entre grupos de indivíduos próximos um do outro. No caso da dádiva, fazendo normalmente parte dos mesmos círculos sociais, onde este dar ou fazer algo por indivíduo próximo não necessariamente indica ou implica que haverá um pagamento, seja em moeda ou serviço e produto similar ao dado. E do fiado, sendo um pagamento adiado que o devedor não especifica uma data de pagamento, mas que a confiança comum dá crédito a pressuposto que este será pago um dia. A moeda é datada cerca de 2000 anos antes de Cristo, sendo em seu propósito original como uma forma de recebimento, representando grãos estocados em celeiros de templos na Suméria, na Mesopotâmia ou então no Antigo Egito. Esse primeiro estágio da moeda, no qual os metais eram usados para representar reserva de valor e símbolos para representar mercadorias, formou a base do comércio no Crescente Fértil, uma área de planícies aluviais do Nilo, continuando pela margem leste do Mediterrâneo, por mais de 1500 anos. E seu uso foi difundido pelas mais diversas civilizações da história, e sua versão em papel é vista pelo mundo na China pré-moderna a partir do fim da dinastia Tang por meados do século X. Feudalismo é o nome dado à forma de organização econômica e social vivenciada na Europa centro-ocidental durante o período histórico conhecido como Idade Média, entre os séculos V e XV. O nome é derivado dos feudos, ou vilas, as unidades de habitação e produção que eram características do período.
A natureza dessa imensa agricultura mostra bem como a transição das organizações de trabalho escravista para a servidão. O feudalismo consistia em senhores feudais, escravos, em minoria na época, e fazendeiros livres ou escravizados. Havia artesãos na disputa, representando um pequeno número de pessoas que se dedicam ao trabalho agrícola para sobreviver. Uma das características do sistema feudal era a tendência à autossuficiência em grandes terras agrícolas, o que levou a uma diminuição do comércio na área em comparação com o Império Romano. O feudalismo era o resultado da integração de elementos da organização social originários dos últimos séculos do Império Romano Ocidental e da população bárbara. Por exemplo, existem os clientes, a relação de apego social entre os romanos e a base da relação entre senhor e servo. E os assentamentos em Roma significavam fixar as pessoas na terra, dificultando a mobilidade da população escrava durante a transição para o feudalismo. Outro elemento romano que serviu para a constituição do feudalismo foi o precarium, a entrega de terras a um senhor em troca de proteção. Colonato e precarium formam as bases da instituição da servidão durante o feudalismo. A nobreza é a classe mais alta do sistema feudal porque controla grandes propriedades agrícolas. Os senhores feudais e o clero vinham principalmente de nobres. Entre a nobreza existe uma divisão social entre o monarca e o vassalo, sendo que o primeiro detém o maior poder em relação ao segundo. Sob o sistema feudal, o poder era exercido controlando mais terras e servos. Portanto, o suzerano cedeu uma certa quantidade de terras e servos a um vassalo em troca de sua lealdade, especialmente durante a guerra, que eram constantes. A servidão é comum para a maioria dos camponeses no sistema feudal. Eles viviam na terra e eram forçados a fornecer serviços pesados e pagar altos impostos aos senhores feudais. Esta forma de exploração do trabalho era a base da riqueza feudal. Em uma área menor, ainda há escravos e vilões, ou seja, os exproprietários livres que têm vínculo com seus senhores, mas também são obrigados a prestar serviços e pagar impostos. Embora o clero tenha status social diferente, eles não são muito diferentes dos senhores feudais, exceto pelo controle religioso do cristianismo por esta camada da aristocracia. As igrejas e mosteiros possuíam grandes quantidades de terras e servos e estavam engajados na forma de exploração do trabalho camponês, que não era diferente de outros senhores feudais. Como principal sistema ideológico deste período, o cristianismo é também uma das principais características do sistema feudal. O cristianismo católico controlado pela Igreja mudou o comportamento, a cultura e os ideais das pessoas na Idade Média. Portanto, a Igreja se tornou a principal instituição do sistema feudal. O mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas adotada pelas nações europeias entre o século XV e XVIII. Essas práticas econômicas são consideradas pelos historiadores como o estágio de transição entre o modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Nesse sentido, é incorreto afirmar que o mercantilismo foi um sistema econômico, uma vez que não consistiu em modo de produção, como o feudalismo e o capitalismo. Como um conjunto assim de práticas econômicas, o surgimento do mercantilismo está diretamente relacionado ao fim do sistema feudal e à formação do moderno Estado-nação. E, de acordo com este, podemos entender o conjunto de nações que surgiu no processo de centralização do poder do rei. Junto do rei, surgiu toda a burocracia encarregada de administração e gestão dos assuntos políticos, sociais e econômicos do país. O poder da burguesia apoiou diretamente o surgimento do Estado moderno na luta para acabar com alguns privilégios aristocráticos feudais. O apoio à burguesia permitiu a esta classe investir no desenvolvimento empresarial e manufatureiro. O processo de desenvolvimento do comércio e da manufatura, a germinação da indústria, também foi apoiada pela forte exploração do colonialismo no continente americano. Por fim, neste período, o Estado moderno, com o poder concentrado nas mãos do rei, assumiu o controle das questões econômicas como forma de garantir os seus interesses, assim como solucionar os obstáculos que impediam o fortalecimento do poder. Agora, as principais características que definiram o mercantilismo foram o metalismo, uma fórmula de acúmulo de metais preciosos para gerar riquezas,
o Colbertismo, inspirado em Jean-Baptiste Colbert, que falava sobre o desenvolvimento manufatureiro como forma de atrair moeda estrangeira e, consequentemente, riqueza, e defendia também uma política de limitação de gastos internos. Assim como a balança comercial favorável, uma teoria que defendia a soma das transações comerciais de um Estado deveria ser positiva, ou seja, o volume de mercadorias vendido deveria ser superior ao valor de mercadorias compradas. E outros pontos essenciais para compreender o mercantilismo são o incentivo ao desenvolvimento manufatureiro, o incentivo à construção de embarcações, a base para a expansão comercial da época, e o protecionismo alfandegário, a imposição de impostos sobre mercadorias estrangeiras.